Olá pessoal, meu nome é Victor, sou aqui do canal Desvendando o Mundo, sou estudante de Geografia na Universidade do Estado da Bahia, Campus 6. E hoje estou aqui acompanhado de 5 colegas da universidade. E aí, pessoal, eu sou o Juninho do canal Geografia com Juninho, também sou do curso de Geografia e também sou do Campus 6 de Caxité. E aí, galera, eu sou o William, sou estudante de Geografia da Universidade do Estado da Bahia, curso 6. Olá pessoal, eu sou Raí, eu sou do curso de Geografia do Campus 6 e tenho um canal no YouTube que se chama Geografia com Raí. Olá pessoal, me chamo André, também faço parte do curso de Geografia do Campus 6. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, também estudante do curso de Geografia na Universidade de Caetité, Bahia. Então sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje vamos estudar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos, né? Principalmente a sua importância para a manutenção da vida no nosso planeta. O nosso foco vai ser no ciclo do carbono. Aí você pode perguntar, mas por que eu vou querer estudar sobre o ciclo do carbono? Simplesmente porque ele é o elemento vida. Tudo é feito à base de carbono. Mas nós vamos entender esse processo um pouquinho mais lá para frente. Bom, ele vai estar presente ali desde o ar que nós respiramos, até mesmo na água, no solo e também em todos os seres vivos. Para ter noção, o carbono é o quarto elemento mais abundante em todo o universo. E além disso, ele não fica parado em um só lugar, ele é como um círculo que vai fazendo os seus movimentos, enquanto 4 elementos de reservatório. E aí temos a atmosfera, temos a biosfera, a hidrosfera e também a litosfera. Essas circulações é o que chamamos de ciclo. Bom, esse movimento acontece em diferentes velocidades. Algumas etapas são rápidas e duram dias ou anos, enquanto outras podem levar milhões de anos para se completarem. E o mais importante, esse ciclo é responsável por manter a temperatura adequada para a existência de vida. Qualquer alteração no seu funcionamento pode causar mudanças extremas no planeta. Isso. Então, pessoal, ao longo da nossa aula, nós vamos explorar cada etapa desse processo, os mecanismos naturais, como o carbono ele se transforma e também como as atividades humanas elas estão ali modificando esse equilíbrio, ok? Então, vamos lá com nós? O que é o carbono e suas formas? Bom, o carbono é um elemento químico de número atômico 6, símbolo C. Ele vai ter uma característica muito especial, conseguindo se ligar a outros átomos de carbono e outros elementos, formando ali cadeias longas e complexas. É por isso que forma todas as substâncias necessárias à vida. Na natureza, ele aparece em 2 formas principais. O carbono orgânico ele está presente em todos os seres vivos formado através dos processos biológicos. O carbono inorgânico está presente na atmosfera, na água, nas rochas e minas, como o dióxido de carbono e os carbonatos. O composto mais conhecido é o dióxido de carbono. Ele representa apenas cerca de 0,04% da composição da atmosfera, mas mesmo assim tem uma função fundamental, que é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa natural. Sem ele, a temperatura média da Terra seria de aproximadamente menos 18 graus Celsius, tornando o planeta inabitável. Graças ao CO2 e outros gases, temos uma temperatura média de cerca de 15 graus Celsius, ideal para a vida. Outra forma importante é o metano, o CH4, que também contém carbono e é 25 vezes mais potente que o CO2 na retenção de calor, embora permaneça menos tempo na atmosfera. Agora vamos entender como esse elemento sai da atmosfera e passa a fazer parte dos seres vivos.
Fotossíntese, a entrada do carbono na vida. O principal processo que faz o carbono sair da atmosfera e entrar na cadeia da vida é a fotossíntese. Ela é realizada ali por organismos chamados de produtores, que são as plantas, algas e algumas bactérias. Vamos ver como funciona. Primeiro, ele captura o gás carbônico do ar e da água do solo ou do ambiente. Segundo, usa a energia da luz solar absorvida pela clorofila. 3. Transforma essa substância em glicose, um açúcar rico em energia, e libera oxigênio como subproduto. Podemos resumir essa reação assim: 6CO2 mais 6H2O mais energia solar é igual C6H12O6. Mais fórmula da glicose mais 6O2. Esse processo tem duas funções fundamentais: armazenar energia. A glicose serve de alimento e energia para o próprio organismo. E construir estruturas. A partir da glicose são formadas outras substâncias, como proteínas, lipídios e celulose, que formam as raízes, caules, folhas e todos os tecidos do ser vivo. E é importante lembrar que cerca de 50% da massa seca das plantas é composta por carbono, ou seja, praticamente tudo o que vemos em uma planta foi construído a partir do carbono retirado do ar. Sem a fotossíntese não haveria entrada de carbono na natureza, e toda a vida como conhecemos não existiria. A circulação pela cadeia alimentar. Logo depois de entrar ali nos produtores, o carbono vai continuar se movendo através da cadeia alimentar. Os animais herbívoros, como vaca, coelho ou gafanhotos, se alimentam das plantas e absorvem todo o carbono presente nos tecidos vegetais. Esse carbono é usado para formar seus próprios tecidos, como ossos, músculos, pele e sangue. Depois, os animais carnívoros, como leões, águias ou cobras, obtêm o carbono quando se alimentam de herbívoros ou de outros carnívoros. Isso significa que todo o carbono presente no corpo de qualquer animal veio originalmente da atmosfera, passando primeiro pelas plantas. Até mesmo o carbono que forma o nosso corpo chegou até nós dessa forma. Além disso, durante esse processo, parte do carbono já vai sendo liberado de volta para o ambiente, através da respiração celular, que acontece em todos os seres vivos. Esse processo mostra a grande interligação entre todos os seres vivos. Dependemos uns dos outros para manter o fluxo do elemento essencial. O retorno do carbono ao ambiente. Bom, o ciclo só se completa quando o carbono retorna aos reservatórios naturais. Isso vai acontecer principalmente por dois processos fundamentais. Todos os seres vivos, plantas, animais, fungos e bactérias, realizam respiração celular. Nesse processo, eles quebram os compostos de carbono que possuem para obter energia, liberando o CO2 de volta para a atmosfera. Quando plantas e animais morrem, seus corpos são quebrados por organismos decompositores, principalmente fungos e bactérias. Eles transformam a matéria orgânica morta em substância mais simples, ou seja, parte do carbono é liberado como CO2 para a atmosfera. Outra parte fica no solo, formando humus, que enriquece o solo e alimenta novas plantas. Outros processos naturais também desenvolvem carbono. As erupções vulcânicas liberam grande quantidade de CO2 armazenado nas rochas. Trocas gasosas dos oceanos. A água do oceano absorve CO2 do ar e também libera parte dele, funcionando como um grande regulador. E também a combustão natural. As queimadas provocadas por raios ou calor intenso
também liberam o carbono armazenado nas plantas. E graças a todos esses processos, a quantidade de carbono na natureza se mantinha equilibrada por milhões de anos, até a intervenção humana. Nem todo o carbono retorna rapidamente ao ambiente. Parte dele fica armazenado por períodos muito longos, o que chamamos de ciclo lento do carbono. Os principais reservatórios de longo prazo são oceanos, rochas e combustíveis fósseis. Os oceanos vão armazenar cerca de 50 vezes mais carbono que a atmosfera. Ele fica dissolvido na água ou forma conchas e esqueletos de animais marinhos, que depois de um processo irão ali se transformar em rochas calcárias. Já as rochas, elas são formadas ao longo de milhões de anos. São a maior reserva de carbono do planeta. Cerca ali de 99% de todo o carbono existente está nas rochas da crosta terrestre. Enquanto isso, os combustíveis fósseis são ali os restos de plantas e animais que ficaram enterrados sem se decompor completamente. Submetido a altas pressões e temperaturas, transformam-se em petróleo, carvão, mineral e gás natural. São reservas que levaram mais de 300 milhões de anos para se formar. As florestas também funcionam como grandes reservatórios temporários. Elas armazenam carbono na madeira, nas folhas e nas raízes durante toda a vida das plantas. A ação humana e os impactos. Nos últimos 200 anos, principalmente após a Revolução Industrial, a atividade humana alterou profundamente esse equilíbrio natural. Os principais fatores são queima de combustíveis fósseis, usando carvão, petróleo, gás para gerar energia, mover transportes e manter indústrias. Ao queimá-los, liberamos em poucos anos todo o carbono que levou milhões de anos para ser armazenado. O desmatamento, cortamos e queimamos floresta para agricultura e construção. Isso tem dois efeitos negativos: libera todo o carbono armazenado nas árvores e reduz a quantidade de plantas que absorvem CO2 da atmosfera. E a agricultura intensiva, o uso de fertilizante e o cultivo alteram o carbono armazenado no solo. Como resultado, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou cerca de 45% desde o período pré-industrial, passando de 280 partes por milhão para mais de 415 partes por milhão atualmente. Esse aumento intensifica o efeito estufa natural, provocando um aquecimento global que traz consequências graves, como o aumento das temperaturas médias do planeta, derretimento de calotas polares e elevação do nível do mar, alteração nos padrões de chuva causando secas e enchentes, extinção de espécies e desequilíbrio nos ecossistemas, riscos para a produção de alimentos e a saúde humana. Exemplos e soluções no dia a dia. Para ficar mais claro, vamos ver como isso aparece na nossa rotina. Quando usamos um carro movido a gasolina ou diesel, estamos liberando carbono armazenado há milhões de anos. Ou quando comemos alimentos, estamos absorvendo carbono que veio das plantas. Quando respiramos, devolvemos carbono para a atmosfera. Ou quando plantamos uma árvore e ajudamos a fazer a retirada do excesso de CO2 do ar. Mas também existem ações que ajudam a equilibrar o ciclo, preservar e reflorestar áreas naturais, usar fontes de energias renováveis como solar e eólica, reduzir o consumo de energia e de produtos industrializados, praticar agricultura sustentável, reduzir, reutilizar e reciclar materiais. Através de pequenas atitudes, quando somadas, fazem uma grande diferença para manter esse ciclo funcionando corretamente. Podemos concluir que o ciclo do carbono é um sistema perfeito e essencial. 1. Garante a existência de matéria e energia para todos os seres vivos. 2. Mantém a temperatura adequada para a vida. E 3. Recicla nutrientes e elementos fundamentais.
Ele também nos mostra que nada na natureza existe isoladamente. Tudo está conectado e depende do equilíbrio entre os processos. A alteração desse equilíbrio é consequência da nossa forma de viver e produzir, mas também depende de nós para ser corrigida. Buscar entender como ele funciona vai ser ali o primeiro passo para que possamos agir de forma consciente e sustentável. Então, pessoal, esperamos que essa explicação ela tenha nos ajudado a você a compreender esse tema tão importante e complexo. Se tiver alguma dúvida ou quiser se aprofundar mais, deixe nos comentários. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos e colegas. E continue estudando e ajudando a cuidar do nosso planeta. Agora, alguém vai fazer algum agradecimento final? Vá com Deus. Bruno? Sim. Só agradece. William? Cara, eu queria agradecer por poder participar aqui desse vídeo, cara. Raí? Então, queria agradecer a todos vocês pela tarde produtiva que foi hoje. André? Carinho e por convidar para participar dessa videoaula. Jéssica? Eu também só queria agradecer a todos que participaram, né, da construção da videoaula e de todos aqueles que assistiram a nossa videoaula. Então, pessoal, mais um agradecimento ele é todo meu. Obrigado por terem participado dessa videoaula incrível, que eu creio que tem ajudado diversas pessoas, esclarecido diversos assuntos ali para os ouvintes de hoje, né? Então, espero que essa videoaula ela sirva para as pessoas que estão assistindo, que estão necessitando entender sobre o assunto. E eu só tenho a agradecer vocês por terem me ajudado nessa aplicar e explicar esse assunto que é um pouco complexo, tá? Então, muito obrigado a todos e pessoal que estão aí do outro lado, vamos ficarem atentos para aguardar as próximas videoaulas, ok? Então, tchau para todos, muito obrigado